Professor, antes da senhora começar, vou fazer uma introdução, tá? Apresentar a senhora aqui. Eu tive estudando um pouquinho você, né, os seus dados aqui, para passar para a nossa plateia. Normalmente a gente fica numa faixa aí de 50 alunos. Ok. Hoje a gente tem a honra também de ter a professora Leonor assistindo, né, a gente, e tem alguns professores também que assistem, então, mas a maior parte mesmo são os alunos de mestrado e doutorado. Os de pós-doutorado também assistem a palestra, tá bom? Então vamos esperar aumentar mais um pouquinho, que o pessoal vai admitindo. Enquanto as mensagens que vão aparecendo, não se preocupe não, tá? Porque aí o Stênio e eu, a gente vai Ok. organizando aqui para não interromper a palestra. Obrigada. Tá, tá admitindo, tá subindo. Acho que eu já vou começar então. Posso começar a apresentar a senhora? Faz favor. Pode? Tá. Então, vamos lá. Deixa eu pegar o seu nomezinho completo aqui, que acabou saindo no meu e-mail. Então, hoje, né, nós temos aí a honra de apresentar a professora Vânia Alves e Silva Pereira. Tá? A professora vai apresentar, né, uma palestra internacional para a gente, né? Ela se encontra agora, se eu não me engano, em Copenhague, não sei se está no Porto, né? Mas está Não, em Copenhaga, Copenhaga. Copenhague agora. Então, a professora foi, como nós conversávamos antes aqui, ela foi aluna da professora Leonor, também uma docente do nosso programa. A professora se formou em genética populacional e forense, né? Desde então vem fazendo mestrado e doutorado, né, nessa área, né, de genética populacional e forense. Me corrija se eu estiver errado, tá? Tá? E atualmente ela é professora associada, né, em Copenhague, não é isso? Tá aparecendo aqui professora associada no Instituto, Departamento, eu não sei se é de medicina, eu tentei traduzir, eu não Medicina consegui. forense. É É, sim. Departamento de Het, Medicina forense. o nome, nem o Google ajudou a tradução, que o nome tá em dinamarquês, né? Ah, ok. Tá bom, tá aqui, eu não consegui. Mas tudo bem, tá? Medicina forense. Então, o grande interesse do professor, então, é estudar os moldes, né, os padrões de diversidade genética, né, das populações humanas, né, e aí, então, avaliando marcadores genéticos, né, STR, SNPs, indels, né, e nos cromossomos, né, X e Y, autossomos, e também mitocondrial, né. A professora, então, usa esses marcadores para entender a ancestralidade e a genética forense de populações, e atualmente vem dando foco, né, em análise de larga escala, né, que sequenciamento de próxima geração, né, Next Generation Sequence. Tá bom? E nos vai dar o prazer, uma honra aí de estar com a gente aqui apresentando o seu trabalho. Tá bom? Então, a professora vai apresentar e no final a gente passa, né, algumas perguntinhas, tá bom? Muito obrigado, professora. Obrigada eu pelo convite e queria só começar aqui então por partilhar o meu ecrã. Só um momento. Sim, penso que já Sim, está a funcionar. sim, tudo certinho. Obrigado. Ok, então, sim, como o professor André bem disse, eu trabalho na área da ancestralidade genética já há algum tempo e, como vão ver na apresentação, agora o nosso campo está a começar a inclinar um pouco para a parte da genealogia e tentar ver como é que podemos usar estes dois conceitos, estas duas ferramentas para tentar encontrar ou providenciar mais informações no contexto forense. A minha apresentação é de uma forma geral, porque sabia de antemão que o público é tanto alunos de mestrado como de doutorado, portanto tentei fazer uma apresentação mais simples, mas depois no final podem-me fazer as perguntas todas que entenderem, eu tenho todo o gosto em responder. Fazer também aqui um pequeno à parte, que vou falar em companhias comerciais e vou falar em algumas ferramentas comerciais, mas que não tenho qualquer envolvimento em nenhuma destas empresas e falo para tentar ilustrar os conceitos que eu vou falando, mas não tenho nenhum benefício em nenhuma destas companhias. Mas queria começar então por falar que este conceito de ancestralidade é um conceito muito abrangente que não está só ligado com pesquisadores em genética. O público em geral, pessoas têm interesse neste tipo de serviços para saber
um pouco mais sobre as suas origens, saber de onde os seus ancestrais vieram, e de facto há várias companhias que providenciam estes serviços, que promovem de uma forma até mais romântica. Podemos comparar os nossos resultados genéticos com personalidades, figuras históricas, para as quais também já houve dados reportados. Por exemplo, aqui neste caso a Maria Antonieta, em França, ou no caso do cromossoma Y para os homens, algumas figuras como Thomas Jefferson ou Genghis Khan. Este interesse por parte do público em geral é tão grande que empresas como, por exemplo, há uns anos eu estava a tentar procurar uma viagem para viajar de Dinamarca para Portugal, e o próprio motor de busca das viagens tinha também um concurso que se podia ganhar como prémio um destes testes de ancestralidade e ganhar uma viagem a todos os sítios de onde nós éramos originários, por exemplo. Mas eu gostava de fazer também aqui uma chamada de atenção, que nem todas estas companhias e nem todos estes testes têm os mesmos critérios de qualidade, de análise dos dados, de gerar os próprios dados, e há uns exemplos curiosos na internet, onde há pessoas que enviam as amostras dos seus animais de estimação, por exemplo, os cães, e enviam para estes serviços e continuam a receber na mesma forma resultados como se de uma amostra humana se tratasse. E se tiverem curiosidade, há de facto estes tipos de testes de ancestralidade para cães que se podem comprar e saber de onde é que vem o nosso animal de estimação. Ou no caso de vocês preferirem gatos, há também estes testes desenvolvidos para gatos, com os mesmos conceitos e com as mesmas aplicações. Isto, claro, para dizer que não é assim tão linear estes testes, e quando falamos de ancestralidade, sabemos que de facto as populações humanas têm uma grande diversidade, como podemos ver nas imagens na parte de baixo do meu slide, e quando falamos de ancestralidade como conceito genético, estamos a falar do estudo da origem de um indivíduo ou, numa maior escala, de uma população. Relativamente à informação genética que podemos usar para fazer este tipo de inferências, sabemos que isto é um exemplo de uma célula eucariótica animal, e sabemos que podemos encontrar o DNA no núcleo, aqui representado, ou nestes organelos que estão presentes na célula, independentemente do núcleo, têm o seu próprio DNA, que se chama mitocôndrias. DNA mitocondrial nas mitocôndrias. No caso do núcleo, o DNA é composto por 6 bilhões de bases, portanto temos a informação autossómica, tanto paterna como materna, dividida nos diferentes cromossomos e também nos cromossomos sexuais. Ou o DNA mitocondrial, que é uma molécula muito mais pequena, mas que está presente num elevado número de cópias, dependendo do tecido onde estas mitocôndrias, estas células, se encontram. Do ponto de vista forense, quando falamos do genoma humano, temos aqui o exemplo de um cromossomo, o DNA. Podemos falar da região codificante, que codifica para determinadas proteínas, genes estão organizados e codificam para determinadas proteínas, ou a região não codificante, e é esta que na maioria dos casos se encontram os marcadores para investigação forense. Estes marcadores normalmente há alguma variação, mas como não é codificante, não há tantos problemas, por exemplo, do ponto de vista ético, de obter a informação relativamente a doenças, por exemplo, quando o que nós estamos interessados em forense é só fazer uma caracterização da variação, mas sem ter nenhuma ligação
à parte codificante, portanto, a doenças, por exemplo. Para inferir a ancestralidade, podemos então falar dos marcadores de linhagem, DNA mitocondrial e cromossomo Y, ou os chamados em inglês Ancestry Informative Markers, que são marcadores autossómicos que, como o nome indica, são também informativos da ancestralidade individual. Eu vou então começar por falar um pouquinho de cada um destes tipos de marcadores e como se podem aplicar, como podemos usar no contexto forense para tentar obter mais informação sobre, por exemplo, a ancestralidade de um suspeito. Começando pelo DNA mitocondrial, temos aqui o exemplo de uma família. Se virmos, o DNA mitocondrial está representado por este círculo, aqui colorido de diferentes cores. É transmitido como uma linhagem de mães para filhos e filhas, como podemos ver aqui, esta linhagem vermelha é compartilhada ou passada da mãe aqui para esta filha e desta pessoa para ambos os filhos, enquanto que, por exemplo, esta senhora tem o seu mitocondrial aqui em cor de rosa, transmite-o ao seu filho, mas este não transmite à sua descendência. Quando falamos de uma linhagem, significa que as mesmas moléculas são transmitidas sem recombinação, portanto como um bloco, e por isso é que conseguimos usar este tipo de marcador para identificar indivíduos aparentados, mas neste caso só por via materna, porque só é transmitido pelas mães. Em genética forense, este tipo de marcador pode ser usado, por exemplo, em amostras degradadas ou amostras com pouca quantidade de DNA nuclear, porque, como vimos, está presente em elevado número de cópias nas células. Ou seja, enquanto que o DNA nuclear pode não estar numa qualidade ou numa concentração que seja adequada para estes testes genéticos, quando não há muita informação genética disponível, podemos sempre tentar investigar o DNA mitocondrial, porque está presente em maior número de cópias. Há também alguns exemplos onde foi usado nos chamados cold cases, portanto, casos que não tiveram resolução durante alguns anos e que depois são postos como que arquivados até surgir nova informação sobre o caso. E como o DNA mitocondrial existe em elevada quantidade nas células, muitas vezes continua, embora tenha passado um grande número de anos ou passado bastante tempo desde que o caso foi arquivado, podemos na mesma tentar obter DNA mitocondrial dessas provas forenses. Em alguns casos, por exemplo, falamos de itens que foram guardados em conexão com o caso, com um determinado caso, muito antes de se falar de DNA como uma ferramenta que se podia usar neste contexto. Portanto, as condições em que as amostras foram armazenadas poderão não ser as melhores para preservar o DNA nuclear, mas no caso do DNA mitocondrial continua ainda a ser possível, em alguns casos, extrair alguma informação. Pode também ser usado na identificação de pessoas desaparecidas ou em desastres em massa, por exemplo, sendo que tem que haver alguma referência da parte dos familiares das pessoas que estão desaparecidas para se poder fazer essa comparação das linhagens mitocondriais das pessoas que foram vítimas desses desastres com o perfil dos familiares que estão à procura dos parentes. No entanto, como vimos no slide anterior, vários indivíduos podem ter a mesma linhagem, o que significa que a identificação individual não é possível. Portanto, conseguimos saber se os indivíduos são aparentados por via materna, mas não conseguimos saber qual dos indivíduos é que, por exemplo, é o suspeito de um crime ou qual deles é o que estamos a identificar só olhando para o DNA mitocondrial. Da mesma forma como temos uma parte da nossa informação genética transmitida por via materna, no caso dos homens temos a outra parte transmitida por via paterna, que falamos então do cromossomo Y.
a mesma figura de há pouco, aqui o cromossomo Y está representado por este cromossomo mais pequeno, e podemos ver a história, ou como este cromossomo, esta linhagem também masculina, é transmitida de pais para filhos. Aqui neste caso temos este cromossomo azul, que é transmitido deste pai para o filho e deste para o seu filho. No caso da outra família, este pai com o cromossoma cinzento não transmite cromossoma Y para a sua filha. Portanto, conseguimos, ao estudar estas linhagens do cromossoma Y, conseguimos identificar indivíduos aparentados, mas por via paterna. Mais uma vez, aplicações, onde é que podemos usar, em que contexto é que podemos usar este marcador em genética forense? Em casos, por exemplo, de paternidade ou de imigração, para confirmar que de facto estes indivíduos são aparentados e têm o mesmo cromossomo Y, ou no caso de agressão sexual, por exemplo, nem sempre é assim, mas de uma forma mais frequente, as vítimas são do sexo feminino e os agressores são do sexo masculino. Portanto, quando vamos a recolher uma amostra da vítima, normalmente é uma mistura do DNA da vítima e do agressor. Se usarmos marcadores do cromossoma Y específico para linhagens masculinas, conseguimos obter diretamente o perfil do agressor e não analisar o DNA da vítima, que normalmente está em muito maior quantidade neste tipo de amostra de esfregaços que são obtidos em casos de agressão sexual. Como é que podemos usar? Portanto, isto era uma forma de apresentar como é que podemos seguir a ancestralidade a nível individual, mas como é que podemos pôr então estes conceitos num contexto mais global. Estes marcadores de linhagem estão relacionados com a geografia e eu vou apresentar um esquema muito simplificado, mas só para transmitir a ideia principal. Temos aqui um mapa das migrações humanas que ocorreram há 200 mil anos atrás, e sabemos que desde a saída da África, os seres humanos, o homem moderno, começou por colonizar diferentes regiões geográficas e, claro, os indivíduos que saíram desta região da África não são os mesmos que chegam há 15 mil anos atrás à América do Sul, por exemplo. Ou seja, estes pequenos grupos vão ficando nas regiões geográficas. Se tentarmos ver estas migrações do ponto de vista de seguir a história de uma linhagem, por exemplo, esta molécula, ou este conjunto de moléculas, a dada altura sofre uma mutação, aqui representada por esta linha vermelha, dando origem a uma nova linhagem, que, por exemplo, se acaba por localizar ou fixar mais na região do norte da Europa, enquanto que outro grupo de indivíduos segue pela Ásia, onde ocorre uma nova mutação, aqui representada outra vez por esta nova linha vermelha, originando uma outra molécula, e assim sucessivamente, de forma que nós conseguimos seguir tanto a história destas moléculas, como é que estas linhagens estão relacionadas entre si e quais os padrões de migração que os indivíduos seguiram na sua expansão. Estas linhagens têm determinada nomenclatura, não interessa estar a entrar em muito detalhe, mas o que nós tentamos fazer é classificá-las, agrupá-las de acordo com determinadas posições ou mutações que têm, e esses grupos, chamados haplogrupos, acabam por ter determinadas localizações geográficas, e é esse tipo de inferência que nos permite usar este tipo de informação para dizer este indivíduo tem uma linhagem que tem uma origem africana, por exemplo.
agora gostava de vos apresentar um estudo que já foi feito há vários anos, acho que foi em 2009, onde estes conceitos que eu tenho estado a falar foram aplicados. Houve mais informação genética por trás desta história, mas no meu caso agora aqui na apresentação queria só falar dos marcadores que tenho estado a falar até agora. E esta é a história da família Romanov, não sei se têm conhecimento, se já alguma vez ouviram falar desta família, mas era a família real da Rússia, e em 1917, aqui temos o czar, a czarina e os 5 filhos. Em 1917 houve uma revolução na Rússia contra a monarquia, portanto esta família e todo o pessoal de apoio da família foram presos durante algum tempo, porque, claro, as pessoas que estavam contra a monarquia queriam destituir a monarquia e implementar uma república, e foram presos durante algum tempo e passado cerca de um ano foram executados a família real e o pessoal de apoio, e durante muitos anos não se sabia ao certo em que local é que tinham sido sepultados, portanto tinham sido sepultados em valas comuns, juntamente com outras pessoas, e durante muitos anos não se conseguia saber a localização destas ossadas. Foram sendo feitos vários estudos, confirmados por laboratórios independentes, e uma parte dos familiares, portanto o czar, a czarina e 3 das filhas tinham sido identificadas, mas faltava por identificar o menino mais novo e uma das filhas do meio. E o que, através de registros históricos e de outra documentação que providenciava alguma informação de uma possível vala comum onde estariam estas ossadas, foram feitos testes a ossadas que, em termos morfológicos, se adequavam com a idade e com o sexo das crianças que estavam desaparecidas, e foram feitos testes genéticos para confirmar se de facto estes 2 indivíduos eram irmãos, eram aparentados com os outros membros da família que haviam já sido identificados. Relativamente ao DNA mitocondrial, tinham que saber qual era então a linhagem que a czarina transmitiria aos seus filhos, e para tal encontraram um parente materno da czarina que se disponibilizou a providenciar uma amostra do seu DNA mitocondrial para esta linhagem ser identificada. Na altura ainda era vivo, estamos a falar do príncipe Filipe, duque de Edimburgo, marido da rainha Elizabeth II de Inglaterra, e podemos ver aqui, representado por cor-de-rosa, que ele, por via materna, é aparentado da czarina Alexandra e que a sua linhagem mitocondrial coincide, e é a mesma linhagem identificada nos 3 meninas que já tinham sido identificadas e nos 2 indivíduos identificados ou encontrados posteriormente. Para o cromossoma Y, claro, só se pôde investigar o DNA do cromossoma Y no menino, e a ideia por trás foi a mesma: identificaram um parente aparentado por via paterna do czar, e é um senhor que faleceu também há poucos anos, chamado Andrew Androvich. Ele vivia na Flórida e contactaram-no e ele providenciou a sua amostra, e podemos ver que é aparentado por via paterna tanto do czar Nicolau II, o czar que tinha sido executado, e o seu filho. E de facto o perfil genético do seu cromossoma Y era semelhante ao perfil genético do czar e do menino que foi encontrado mais recentemente. Assim, conseguiram, com outros testes genéticos também, conseguiram identificar todos os membros da família e mudá-los para uma campa, uma forma mais solene e uma forma mais digna do que estarem sepultados numa vala comum.
Falei de marcadores de linhagem, gostava então de falar da parte dos marcadores autossómicos, que são os tais Ancestry Informative Markers. São marcadores que apresentam diferenças acentuadas nas frequências alélicas em diferentes populações, e estes marcadores estão normalmente localizados em regiões não codificantes do nosso genoma nuclear. Temos aqui um exemplo muito simplificado da ideia por trás destes marcadores, mas encontramos determinadas posições no nosso genoma cuja frequência é diferente, por exemplo, na Europa ou na Ásia ou em África, por exemplo, e quando tentamos estudar as populações, por exemplo, uma população que tem influência de diferentes populações, como é o caso da maioria das populações da América do Sul, conseguimos saber qual o componente da população que é proveniente da Europa, qual o componente que é proveniente de África, qual o componente que é nativo. Estes marcadores, em termos práticos, não é uma imagem tão separada das frequências completamente diferentes conforme o continente, há mais um gradiente, portanto não é tão simples assim, mas de qualquer forma conseguimos usar, quando estes marcadores estão em número suficiente, conseguimos usá-los para fazer este tipo de inferências de ancestralidade. A maioria dos marcadores, do conjunto de marcadores que temos deste tipo, consegue separar de uma forma ou agrupar de uma forma relativamente simples os grandes grupos populacionais, estamos a falar a nível continental, mas claro que se fizermos estudos a uma escala mais pequena, são necessários um maior número de marcadores. Exemplificando, nestas fotografias, se calhar conseguíamos à partida colocar algumas destas pessoas no seu continente de origem, mas se falarmos num caso, por exemplo, um grupo de indivíduos que seja a uma escala mais pequena, torna-se mais difícil de conseguir identificar qual a origem destas pessoas. Este tipo de marcadores tem várias aplicações, em caso de genética populacional, como vimos, para tentar perceber qual a história das populações, qual a história das migrações. Tem também um componente muito prático em termos de genética clínica, porque sabemos que quando estamos a estudar os chamados estudos de associação de determinadas variantes genéticas, por exemplo, que possam ser causadoras de uma determinada condição, uma doença, por exemplo, normalmente estudamos casos que são conjuntos de indivíduos que têm essa doença que estamos interessados em investigar, e usamos um grupo controlo de indivíduos exatamente semelhantes aos que têm a doença, mas que não a têm. E é por comparação da informação genética dos dois grupos que tentamos encontrar qual o possível variante, qual é a diferença entre estes dois grupos que poderá explicar a doença. Claro, isto é feito de uma forma muito simplificada, mas há, de facto, grandes conjuntos de dados por trás deste tipo de estudos, mas temos que garantir que ambos os casos e controlos têm a mesma origem genética, que venham de facto da mesma população, para garantir que as diferenças observadas entre os dois grupos se devam à variante genética ou à doença genética que nós queremos estudar, e que não seja devido ao facto de estarmos a estudar duas populações diferentes. Em genética forense, poderá ser usado este tipo de marcador para tentar encontrar informação ou tentar providenciar informação adicional sobre a origem geográfica de um determinado suspeito ou autor de um crime, por exemplo. Tenho que dizer que no caso da análise genética, nunca é usado como a única prova, só a única prova para incriminar ou exonerar uma pessoa, é todo um contexto, mas de facto, quando não temos muita informação disponível, poderá ser uma informação adicional que temos à disposição para tentar ajudar o caso.
E de facto isto foi o que aconteceu também há alguns anos, em 2002, 2003, acho, em Madrid, em Espanha, onde houve um atentado no 11 de março de 2004. Houve um atentado em vários comboios, em vários trens, que convergiam as linhas todas para uma estação principal da cidade, e na altura foram reportados mais de 2.000 feridos relacionados com estas explosões, e houve 193 vítimas confirmadas. E na altura, isto foi uns anos após o 11 de setembro, e na altura o governo espanhol não sabia muito bem quem estaria por trás destes ataques. Eles têm em Espanha um grupo separatista do País Basco que não quer pertencer à Espanha, quer ser independente, e eles foram bastante ativos nos anos 90 e tinham este tipo de modo de operar, de colocar bombas, mas normalmente ligavam a avisar que havia alguma bomba, de maneira que em termos das autoridades policiais espanholas, eles não conseguiam saber quem estaria por detrás deste atentado. Foram recolhidos mais de 600 itens de mochilas e de itens que usaram pelos autores que deixaram as bombas, porque conseguiram ver pelas câmaras de segurança algumas pessoas que tinham deixado as bombas em alguns locais e dos próprios explosivos, mas não havia nenhuma correspondência com nenhum suspeito na base de dados, portanto não conseguiam saber quem teria sido o autor deste crime, e na altura pediram a um grupo em Espanha que trabalhava com marcadores de ancestralidade para tentar ver se porventura conseguia obter mais alguma informação e tentar discriminar se seria um grupo europeu ou se seria um grupo do norte da África, por exemplo. E assim foi, conseguiram ver que um dos itens tinha, de facto, algum DNA suficiente para fazer esta análise, e conseguiram ver que a origem geográfica mais provável era de norte-africana. Claro que isto ajudou as autoridades policiais a dar prioridade às suas investigações, mas não foi a única prova usada para incriminar o que depois se veio a saber que eram suspeitos de origem da Argélia, no norte da África. Isto era o que eu tinha para apresentar relativamente à ancestralidade. Agora gostava de falar um pouquinho da nova área que está a começar a vir, a começar a misturar com a parte forense, que é a genealogia. Tem também alguma ligação com a ancestralidade, mas os conceitos não são exatamente os mesmos. Genealogia, quando falamos de genealogia, falamos de tentar investigar a história familiar, tentar encontrar indivíduos aparentados de algumas gerações. Normalmente estas ligações são feitas não com DNA, são feitas através de registros genealógicos ou históricos que podem estar, ultimamente há muitos online, mas podem estar em arquivos de igrejas, por exemplo, ou em registros de nascimento ou casamento, óbito. Podem ser informações providenciadas pelos censos a cada X anos, ou outro tipo de registros que são usados para entrecruzar essa informação e, de facto, confirmar a história familiar dos indivíduos. É também este conceito que está por detrás dos testes genéticos comerciais, que eu falava no início da apresentação. Normalmente, a forma como estes testes funcionam é que o utilizador compra o teste, providencia a amostra, normalmente de saliva, num tubo, envia de volta esse tubo, o DNA é analisado para muitas posições no nosso genoma, portanto estamos a falar, alguns destes kits investigam mais de 500 mil de posições no nosso DNA,
e depois há uma comparação com as bases de dados de outros utilizadores para tentar encontrar proximidade entre as moléculas de DNA e tentar ver de que forma é que os indivíduos são aparentados e se há ou não correspondências de uma forma mais próxima e se os indivíduos são então aparentados. De uma forma geral, este tipo de teste tem sido usado no contexto genealógico, portanto, para tentar encontrar essa ligação não só no registro do papel, dos documentos que existem, mas tentar fazer a ligação dos documentos com a parte genética, tentar encontrar familiares, tentar saber, por exemplo, identificar pais biológicos, pessoas que não conhecem os seus progenitores, e ultimamente tem-se tentado colocar a questão se é possível então este tipo de testes genéticos ser usado não no DNA de um utilizador que quer saber encontrar os seus familiares desconhecidos, mas usar o DNA recuperado numa cena do crime, por exemplo, ou vestígios biológicos de pessoas desaparecidas e tentar encontrar familiares desta pessoa da qual o DNA temos, mas não conhecemos a origem de quem é que estamos a investigar. Este conceito foi revisto neste artigo e os próximos slides são baseados no que os autores deste artigo comentam. E se tiverem interesse, é um artigo bastante extensivo e bastante profundo sobre esta área e como é que pode ser usada no contexto forense. De uma forma geral, a ideia base é que sabemos que indivíduos aparentados partilham DNA. Quanto mais próximo for essa ligação, mais DNA é partilhado. Quanto mais distante, menos DNA é partilhado. E estamos a falar, se virmos aqui a nossa história familiar e nós estivermos aqui, normalmente sabemos que partilhamos cerca de 50% com os nossos irmãos ou irmãs, mas quando estamos a falar de primos em primeiro grau, primos em segundo grau, primos em terceiro grau, a quantidade de DNA em média que é compartilhada, por exemplo, em casos de primos em terceiro grau, é menos de 1%. Portanto, para tentar encontrar de facto este 1%, é necessário ter muito maior informação genética para conseguir seguir o parentesco tão distante. E é aí que estes testes comerciais entram, porque como têm este elevado número de marcadores, pode permitir então encontrar estas ligações familiares mais distantes. Normalmente, em alguns países, aqui na Dinamarca, não é feito isso, não sei a situação no contexto brasileiro, mas normalmente o que se costuma fazer um pouquinho relacionado com esta área é a chamada busca familiar, onde temos uma amostra recolhida da cena do crime, por exemplo, analisamos para determinados marcadores e depois usamos a base de dados, o banco de dados nacional, que tem um registro de pessoas, dependendo da lei, pessoas que cometeram um determinado número de crimes de uma determinada seriedade e que estão presentes então nessa base de dados de criminosos, digamos, e é procurado, quando não temos nenhuma informação, procuramos nesse banco de dados um parente próximo, normalmente em primeiro grau, portanto estamos a falar irmãos, ou pai e filho, ou dentro deste núcleo familiar mais próximo. O que esta nova ideia chama-se Investigative Genetic Genealogy, portanto o uso da genealogia no contexto forense, é tentar expandir esta busca não a parentes próximos a primeiro grau, mas usando estes tais kits comerciais que permitem identificar linhagens mais distantes ou relações familiares mais distantes, tentar encontrar correspondências mais distantes. Com a mesma amostra do crime, o DNA é analisado para um maior número de marcadores e em vez de procurarmos no banco de dados oficial governamental
de indivíduos que por algum motivo foram parar a esse banco de dados, procuramos então parentes mais próximos ou mais afastados no banco de dados dos utilizadores da mesma companhia para a qual obtivemos os dados da nossa amostra do crime. O que é importante salientar aqui é que enquanto esta busca familiar se restringe a estes indivíduos que, mais uma vez, tiveram que ter cometido algum tipo de crime para serem incluídos neste banco de dados de pessoas que cometeram crimes, no caso do Investigative Genetic Genealogy, esta busca é feita a toda uma família, indivíduos, portanto relaciona com os documentos e os indivíduos não estão necessariamente investigados para DNA ou usaram este tipo de companhias, portanto são parentes de pessoas que usaram estes serviços e através da informação genealógica conseguimos reconstituir estas relações de parentesco entre estes familiares. Há diferentes companhias comerciais, não interessa estar aqui a falar muito nelas, há com diferentes números de utilizador. O que normalmente acontece é que os utilizadores só podem tentar encontrar familiares dentro dos bases de dados, dos bancos de dados dos mesmos utilizadores da companhia, mas a revolução nesta área veio com um novo motor de busca que faz como um cruzamento destas diferentes bases de dados ou bancos de dados das diferentes companhias, o que faz com que esta busca seja muito mais abrangente, muito mais extensiva, porque estamos a comparar bancos de utilizadores de companhias diferentes. De uma forma geral, os utilizadores podem optar se querem ter o seu perfil incluído neste tipo de buscas ou não, mas o que normalmente acontece é que se não aceitarem que o seu perfil seja incluído nestas buscas, não podem também buscar ou tentar encontrar os familiares e normalmente é este o propósito base dos utilizadores normais, básicos destas empresas. Portanto, acaba por forçar um pouquinho ter o seu perfil genético disponível se quiser procurar alguém. Esta área teve um crescimento exponencial em 2018 porque esta técnica foi usada pela primeira vez, pelo menos a primeira vez que foi divulgada, no caso, nos Estados Unidos da América, no caso do Golden State Killer. Não sei se têm alguma informação aqui na Dinamarca e mesmo em Portugal foi bastante falado esse caso e desde essa altura este tipo de investigação tem produzido pistas em muitos casos. Aqui eu digo 200 casos desde então, mas eu acho que este slide desde o ano passado já está completamente desatualizado, porque tem tido de facto um crescimento muito grande nesta área. Há alguns estudos que demonstram que pode haver alguma aplicação neste contexto, por exemplo, no contexto europeu, só que a aplicação deste tipo de ferramenta está relacionada com o número de utilizadores de cada país. Portanto, tem sido muito utilizado nos Estados Unidos para encontrar parentes de pessoas criminosas nos Estados Unidos, porque de facto podemos ver que os Estados Unidos são o cliente principal destas companhias e têm um maior número de usuários, utilizadores deste tipo de serviços. O Golden State Killer foi um serial killer dos anos 70 e 80, no chamado Golden State, que é o estado da Califórnia nos Estados Unidos, e desde que foi capturado, confessou 13 homicídios, 50 violações e mais de 120 roubos e assaltos. E podem ver aqui uma demonstração da dispersão da área onde estes crimes foram cometidos. A dada altura, então, em 2018, conseguiram identificar quem era a pessoa que estava por trás destes ataques, mas como é que se chega de uma amostra, de uma cena de crime, de um suspeito para o qual não temos nenhuma informação, como é que se obtém uma identificação concreta desta pessoa? O que aconteceu foi que a amostra da cena do crime
foi investigada para o painel de marcadores, para um grande conjunto de marcadores. Houve o upload desse perfil genético do suspeito nestes sites de genealogia, nestes serviços que eu há pouco demonstrava. Foram obtidos resultados, portanto, grupos de indivíduos que podiam ter alguma ligação, algum grau de parentesco, dado a partilha de informação genética desses indivíduos do banco de dados com a amostra da cena do crime. E depois foram utilizados alguns critérios para reduzir esta lista de suspeitos ou de parentes para tentar encontrar qual seria o suspeito. Estamos a falar em critérios como, por exemplo, a idade, pessoas que ainda não tinham nascido na altura dos crimes ou que tinham 2 anos ou 3 anos, por exemplo, o local de residência na altura, o sexo do indivíduo. Tentaram encontrar familiares ou reduzir aquela lista a um grupo mais pequeno de familiares e depois tudo apontava que seria este senhor chamado Joseph DeAngelo. E depois, para confirmar que de facto a amostra do Sr. Joseph DeAngelo era exatamente igual à amostra que tinha sido recolhida na cena do crime, eles vigiaram a casa, como se vê nos filmes, vigiaram a sua casa durante alguns dias e recolheram DNA de itens que tinham sido jogados ao lixo. De facto, confirmaram que o perfil genético do suspeito e o perfil genético da amostra da cena do crime eram iguais e quando viram, no caso, ele tinha sido a dada altura identificado como possível suspeito nos anos 70 ou 80, mas ele era um membro da polícia, portanto não foi investigado, ou não foi investigado o suficiente, e de facto, quando depois o apreenderam, ele confessou aquele número de crimes que eu tinha também apresentado. Este caso foi tão mediático que levou a que estas empresas tenham feito algumas alterações aos seus termos de utilização relativamente a estas buscas por parte das autoridades policiais. Há várias posturas, não quero entrar em muito detalhe, mas de uma forma geral, todas estas empresas, estas companhias dizem que a ideia não é usar este DNA dos utilizadores para tentar encontrar familiares de potenciais suspeitos ou criminosos e só se tiverem algum mandado da parte dos tribunais é que têm que disponibilizar essa informação. Claro que quando falamos de bancos de dados desta dimensão, temos que ter em atenção que são mais suscetíveis a fugas de informação e, de facto, há alguns casos documentados destas bases de dados que foram violadas por parte de piratas informáticos e foram divulgadas algumas informações dos usuários que não queriam fazer parte destas buscas. Se lembram, eu tinha dito que para fazer parte destas buscas a pessoa podia decidir se quer ter a sua informação genética disponível ou não, mas durante um ataque informático em julho de 2020, toda esta informação genética e informação pessoal dos contactos de e-mails, telefónicos, etc., foi divulgada durante 3 horas, mais ou menos, que durou esse ataque. Há também uma série de considerações éticas que os autores deste artigo apontam que é necessário ter em discussão antes de implementar este tipo de ferramenta de investigação num contexto forense, porque este tipo de busca acaba por influenciar e envolver outros familiares que não têm a informação genética, que não quiseram fazer nenhum teste genético, nem sequer sabem que estão a ser investigados. E no caso dos Estados Unidos, que mais uma vez é onde esta área tem sido mais usada, isto significa que são pessoas que podem estar a ser vigiadas sem terem conhecimento, ter o seu DNA recolhido de itens do lixo sem terem o seu consentimento, não há nenhuma lei que governe como é que se usa este tipo de ferramenta, por exemplo, em amostras de indivíduos que já faleceram. Portanto,
há que ter em conta que é uma técnica inovadora, sim, pode ter de facto alguma aplicação em casos forenses, mas no caso dos Estados Unidos, o que os autores concluem é que acabou por demonstrar as falhas do sistema, porque, de uma forma geral, uma grande parte destes casos teria sido resolvida de uma forma mais simples, onde se poderia restringir a busca, aquela chamada busca familiar no banco de dados das pessoas que cometeram algum crime e não estar a envolver pessoas que podem não ter interesse em ser incluídas neste tipo de investigação. E de facto eles dizem que casos, por exemplo, como o do Golden State Killer, poderia ter sido identificado muito anteriormente se este, se, todo o processo de recolha de DNA e inclusão do DNA e do perfil genético no banco de dados se funcionasse. E, de facto, este senhor tinha um irmão que tinha sido acusado de um crime também, e se o seu DNA tivesse sido recolhido e incluído na base de dados, a dada altura, ao fazer essa busca familiar com o DNA da cena de crime do Joseph DeAngelo, havia então essa correspondência genética e conseguíamos fazer a identificação. Portanto, há que terem atenção que acaba por englobar um maior número de pessoas que são inocentes e que não têm, podem não ter interesse em ser incluídas neste tipo de estudos. E o que os autores defendem é que temos que ter, tem que haver um balanço entre os direitos de privacidade de um indivíduo relativamente à segurança pública, claro, mas que temos que garantir que os métodos menos invasivos em termos da privacidade sejam usados primeiro e só em última instância é que se pode então usar estes métodos mais invasivos e que incluem outros indivíduos. E não, nunca usar esta ferramenta ou este modo de investigação para compensar falhas num sistema e tentar melhorar o sistema. Era só isso que eu tinha hoje para apresentar. Eu queria agradecer mais uma vez o convite por parte do professor André, de poder falar um bocadinho da área que nós trabalhamos. E não sei se tem algumas perguntas. Vou parar de partilhar aqui o meu ecrã. Obrigada. Professora, nós que agradecemos aqui nessa excelente exposição, nessa aula para a gente, é muito bacana, né? A gente vê essa potência que é o nosso DNA, o como a gente pode contar a história, né, das migrações. Eu sou de biologia molecular de câncer, mas eu sou um pouquinho, me arrisco um pouquinho na forense aí de DNA. Acho fantástica essa história, né, de contar a história do mundo inteiro, né, as nossas origens, né, desde 200 mil anos atrás, né, a história da nossa família, né, os nossos Sim, familiares mais próximos, né, o poder de resolução de crimes, né, aqui no Brasil nós tivemos recentes casos de um crime de uma escola de uma menininha, acho que 5 anos atrás. A mãe dela fez até uma caminhada, se eu não me engano, foi no Ceará, e chamou muita atenção e descobriram que o rapaz estava preso pelo sangue na faca e tudo mais. Ele confessou o crime depois de 5 anos, né? Muito bacana isso, né? E eu acho fantástica a ação dele para diversos fins. Né? Você comentou um dado que eu tinha notado no início, que eu gostaria muito de perguntar, a segurança dos dados, né, em relação a essa mesmo, muito bacana isso. Né? E eu fico preocupado também, não só do dado criminal, mas também do dado de saúde. Eu não sei até que ponto, se é ficção, essa minha ideia de que no futuro, talvez, planos de saúde pode usar esses marcadores como tendência a uma determinada doença para, né, para você se cobrar mais ou recusar sim, num plano de saúde, né? sim. Né? Eu É não sei algo que como eu é que... também eu li precisamente neste artigo que falava que no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, pode condicionar o acesso a seguros de saúde o facto de ser aparentado em, vou dizer, segundo grau de um criminoso, uma pessoa que foi depois apreendida e que confessou algum crime. Portanto, aqui na Dinamarca para já não se usa este sistema, este último sistema que eu falava, mas na Suécia já se testou, estes autores alguns são suecos, e já foi testado esse método, só que está agora a ser implementada toda a legislação por trás para poder ver se de facto é possível fazer isto ou não, porque
como digo, acaba por envolver muitas pessoas, acaba por ter consequências não é nenhum benefício, ou pode não ser, claro, é difícil argumentar contra apanhar criminosos, não é? Todos nós temos isso bem estabelecido, mas é preciso ter atenção a todos estes pequenos passos que são precisos dar e discussões que são precisos ter para se poder implementar esta ferramenta de uma forma segura e adequada. Sim, perfeito. Eu comecei as perguntas aqui, mas eu abro para todo mundo também, tá, gente? Se alguém tiver alguma pergunta, A professora. professora Leonor botou o nome na fila, professor. Ah, então vamos deixar a Leonor matar a saudade aí da aluna. Cadê a professora? Está abrindo já. Pois, é isso, é agradecer, Vânia, é sempre bom ver. E, claro, eu sou um pouco suspeita, obviamente me interessa muito esta área, é a minha área, e gostei muito. Eu acho que a apresentação foi extremamente simples, não deixa grandes dúvidas nem nada, mas acrescentar um pouco esta questão das privacidades este tem sido muito complicado, porque eu lembro que foi uma discussão muito grande com as próprias bases de dados de criminosos. Por exemplo, comentavas aí que não usar uma base de dados de criminosos quando se pode resolver o caso. Mas eu julgo que aí a questão volta à mesma coisa. E o criminoso, ou seja, o criminoso está lá, mas a pessoa que é suspeita é que tem que ser identificado pelo irmão se ele não cometeu um crime. Portanto, eu acho que volta tudo sempre ao mesmo. Sim. E, portanto, eu julgo que, no fim de contas, eu acho que tem muito a ver com o social. O que se vê em alguns países, eu penso nos Estados Unidos, muitas das pessoas que dão este perfil para estas bases de dados, elas querem que seja utilizado o seu DNA para pesquisa de familiares, porque são países em que as pessoas não sentem que a segurança está, ou seja, sentem que a segurança tem um valor superior ao da privacidade neste momento. Sim. Portanto, eu julgo que deve ser muito variável de país para país. Se as pessoas sentirem que o sistema é justo no seu país e que são apanhados criminosos, não vão querer ter os seus dados privados a ser usados. Mas se sentirem que estão a ter essa perda de segurança, que é engraçado porque houve precisamente alguns tipos de inquéritos que foram feitos aos utilizadores destas bases de dados, e a esmagadora maioria das pessoas que deram o DNA disseram que queriam que fosse usado. Eles falam neste artigo precisamente que o número de utilizadores destas empresas, desde 2018 para cá, explodiu completamente e é muito superior a todos os anos anteriores, desde 2007 ou assim, quando começaram a ser os primeiros testes. Precisamente eles atribuem o 2018 ter sido o ano em que este caso foi divulgado, e houve montes de pessoas que queriam, de facto, se o meu primo em terceiro grau é criminoso, eu quero ajudar, se puder ajudar a apanhá-lo, então dou o meu DNA. É precisamente isso que a Leonor estava a dizer. Eu acho que às vezes é isso, nós temos sempre aquela perspectiva da nossa privacidade, mas quando o direito e a justiça e a segurança começam a ter um peso muito grande numa sociedade, eu julgo que às vezes, curiosamente, temos precisamente o oposto nas pessoas. Portanto, esta questão ética é realmente complexa e por isso eu julgo que dentro da forense temos de estar sempre muito bem salvaguardados por parte da justiça, ou seja, não pode ser uma decisão nossa, não é? Nós podemos dizer, há estas ferramentas, mas claro, não se pode usar mesmo os dados clínicos ou assim, então a pessoa pode dizer que não, se um dado clínico foi dado com determinado consentimento, mas se um juiz em um determinado momento entender que há um bem maior que a privacidade dessa pessoa, porque alguém a matar gente ou assim, com essa questão de não, obviamente, haver um acesso a essas bases de dados por qualquer pessoa, mas dentro de um caso e com mandato, eu digo sempre que eu sempre tive muita dificuldade já com as bases de dados de perfis de criminosos, do que era melhor ou pior. Agora já sou um pouco a favor, porque acho que tem resolvido muitos casos, mas a minha primeira reação... Sim, mas depende muito dos países. Não. Sim, claro. Aqui, por exemplo, não se faz esse tipo de busca, mas no Reino Unido sabemos, mesmo, nem é preciso ser crimes muito graves mesmo, e a pessoa acaba a ser incluída neste tipo de bases, e
e acaba por ser usado o seu perfil neste tipo de busca. Pois, mas no fundo, repara, na Dinamarca as pessoas não sentem essa necessidade de ajudar a justiça. Ou seja, o grande público não entende que possa haver um benefício porque não sente que, mas começar a haver uma fração grande da população a sentir que está insegura, que pode ser cometido um crime, que as pessoas vão ficar impunes, eu penso que isso é que vai disputando essa mudança, como eu te digo, logo desde o início para mim, é usar um DNA qualquer que seja, que não foi autorizado, mesmo que seja por tribunal, não. Mas, claro, depois há os argumentos das pessoas que são vítimas, não é? E aí a pessoa começa a tentar fazer o tal balanço entre a liberdade individual e a liberdade, onde é que estamos a entrar na liberdade dos restantes. E é extremamente complexo, mas eu julgo que, pelo menos em teoria, é bonito pensarmos o que é que se evoluiu em termos de até onde é que se consegue ir a nível da genética forense. Obrigado, Leonardo. A gente tem aqui, eu abri o chat, abriu a fila aqui também, né? O Alípio também, que deseja falar. O Alípio é o nosso aluno de doutorado do programa. Não sei se ele Oi, André. Oi, Alípio, Posso tudo bem? falar? Pode Tudo sim. bom. Só não vou abrir a câmera porque eu estou aqui no laboratório e a internet aqui é meio fraca, acho que vai acabar atrapalhando. Tudo bem. É só pontuar, só para contextualizar aqui em nível de Brasil, aqui é sumariamente proibido a busca familiar. Isso está descrito dentro da legislação da Lei 2.654 de 2012, né, que regulamenta a utilização da informação genética para a área forense, e lá está descrito que não pode ser utilizado, né, o dado de familiares que estão no banco específico para encontrar desaparecidos, para que seja cruzado com o banco criminal. Então, isso é proibido, né? Depois eu também vou fazer uma pergunta com relação a características fenotípicas, mas em relação, só para contextualizar outra coisa, você tinha comentado a respeito do caso da menina lá no Nordeste, que foi descoberta a autoria anos depois. Tem uma face interessante também dessa utilização dos dados forenses em banco, que é demonstrar também a inocência, né? Nesse caso específico, foram inocentados mais de 200 indivíduos, né? Que a gente sabe que num contexto de um país que tem uma grande desigualdade, então o trabalho policial não é de tanta qualidade, e aí foram apresentados vários e vários indivíduos que estão em situação, né, de carência, ou então estão em grupos que são ditos como mais prováveis de cometer crime, que seriam a gente pode colocar um bode expiatório para resolver o caso de uma vez. E a genética forense não deixou esse bode expiatório, né, chegar em vias de fato. Né? Foi demonstrada a inocência de mais de 200 indivíduos aí, nesses casos. Né? E aí o que eu queria saber a gente sabe que tem toda já foi descrita aí essa contexto bioético por busca familiar, mas eu queria ouvir um pouquinho também a respeito da utilização de marcadores que determinam características fenotípicas. Como é que está essa discussão hoje em dia? Sim, eu posso dizer, não falei muito sobre isso aqui na apresentação, mas de uma forma geral, estes marcadores de ancestralidade nestes grandes painéis, como são não codificantes, não têm nenhuma ligação a genes ou a nenhuma característica fenotípica. Mas há alguma exceção, de facto, há um dos marcadores relacionado com a cor dos olhos, pigmentação, mas na cor dos olhos, onde quase, há 2 alelos e um alelo é para a produção de melanina, portanto, olhos castanhos, e o outro não produz, faz com que na cascata enzimática não haja produção de melanina e, portanto, há ausência do pigmento e a pessoa tem os olhos azuis ou verdes, que é a mistura, não é? Conforme o indivíduo seja homozigoto ou heterozigoto. De uma forma geral, não é usado ainda, mas há muita discussão de tentar prever características, alguns, por exemplo, como é que se diz,
está-me a faltar o nome em português, o male baldness, portanto, se o indivíduo é careca ou não, mas na característica de cromossomas X que é transmitido, que se pode ver em termos da altura, por exemplo, da pessoa, em termos se tem o cabelo com caracóis ou cabelo liso. Há alguns avanços nessa área, mas que eu tenha conhecimento, por exemplo, aqui na Dinamarca não usamos. Eles tentaram também fazer alguns testes relacionados com a pigmentação da pele e há conjuntos de marcadores descritos que podem ajudar a fazer, é um modelo estatístico que prevê a cor de pele mais provável, se é mais clara, se é mais escura, mas na Holanda, por exemplo, usam esse tipo de marcador, já foi usado em contexto forense, mas depende muito da legislação local do país e no nosso caso eu acho que eles temos disponível como serviço da polícia tentar identificar a pigmentação em termos da pele, mas a nossa população, ou a deles, dos dinamarqueses, é muito homogénea em termos de cor de pele, portanto não é uma característica fenotípica que ajuda a distinguir os indivíduos. Da mesma forma, a cor dos olhos, uma grande parte dos indivíduos da Escandinávia tem os olhos claros, portanto tem o mesmo alelo que codifica a mesma informação para a cor dos olhos, portanto não é muito, para já não tem sido muito usado, mas a discussão é sempre, quando não há muita informação, será que poderia ser usado? Não sei se respondi bem à pergunta, Lípio, mas de facto depende muito do contexto de cada país. Acho que respondeu, sim. A Lípia vai abrir. Sim, sim, era mais ou menos isso que eu queria ouvir, porque já tem há um tempo já essa discussão ética, né, sobre a utilização desses conjuntos de marcadores para determinação de características fenotípicas e a utilização em casos, né. Assim, o que eu ouço muito é fazer esse escalonamento, né, do que tem que ser utilizado, e assim utilizar e aí empregar só em casos, né, de crimes assassinos em série, violentadores em série, e não deixar como se fosse a primeira alternativa para o sistema judiciário, mais ou menos por aí. Sim. Professora Vânia, se me permite, já não temos mais pergunta da plateia, mas permite uma última perguntinha para deixar Claro que sim. uma pergunta mais técnica, né? Você comentou que esses novos modelos de identificação, né, autossômicos, busca 600 mil SNPs, não é Sim, isso? sim. A minha pergunta mais técnica, esses 600 mil SNPs podem ser alcançados por microarranjo de DNA ou só por NGS mesmo? Eles fazem microarrays, não é? Não foi? Isso, microarray, isso. Exato. Eles fazem, a maior parte acho que faz, eles não divulgam muito, mas neste artigo, por acaso, eles enviaram questões também a estas companhias para tentarem obter informação. São microarrays Uhum. ou estudos de genoma completo, só que em termos custo-benefício, acho que os microarrays continuam a ser em termos de tempo de análise Sim, também, isso. são bastante utilizados. E o que estas ferramentas que cruzam as informações dos vários bancos, dos vários companhias, é tentar reduzir ao número de marcadores comuns, claro, que continua, pode não ser 600 mil, mas continua a ser um número bastante elevado e suficiente para encontrar estas ligações de parentesco. Sim, bacana. É que a gente fica pensando no NGS, né, como uma nova Mas ferramenta, né? há uma das empresas agora da NGS que se chama Verogen, que está é mais aplicada para o campo forense, que desenvolveu um conjunto de marcadores, mas portanto específicos, sem ser genoma completo, mas outro tipo de estratégia, não é microarray, é NGS, que usou os 10.200 e qualquer coisa marcadores mais informativos deste grande conjunto.
se bem que há uma discussão se será de facto um número suficiente para encontrar graus de parentesco tão distantes, mas isso é outra discussão. Mas, portanto, eles tentam fazer conjuntos mais pequenos, mas que eu saiba com o NGS, para este nível de 600.000, tem de ser por genoma completo. Bom, perfeito. Acho que eu não tenho mais perguntas, a plateia também não tem. Gostaria de parabenizá-la e agradecer, né, pela excelente palestra, pelo seu tempo, né, disponibilizar o seu tempo para estar aqui conosco. Então, é um gosto. Espero que venha em breve no Brasil e nos visite também aqui pessoalmente. Sim. Tá bom? Muito Muito obrigado bom. mesmo. Em nome da Obrigada. pós-graduação, em nome de todos que assistiram, em meu nome pessoalmente, tá bom? Muito obrigado. Obrigada a todos. Boa tarde. Tchau. Tchau.